Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano Moura e hoje nós iniciaremos aí a nossa jornada de ergonomia e segurança do trabalho. Disciplina aí tão importante, né, para o ambiente em si, para proteger as pessoas em relação a riscos de acidentes, a postura, a questões relacionadas aí com altura, projetos, né? Tudo isso envolve ergonomia. E a ergonomia está presente em tudo. O simples fato de eu estar aqui agora sentado gravando essa aula para vocês já é um problema ergonômico. Se eu não tiver uma cadeira legal, se não tiver uma visão legal aqui da tela do meu laptop, né, para olhar os slides, enfim, esse posicionamento da câmera, a minha postura aqui, tudo isso envolve ergonomia. E ao longo dessas 10 aulas que nós teremos pela frente, nós trabalharemos algumas questões relacionadas a isso, né, a exposição a riscos, aos agentes de risco e tantos outros assuntos que nós trataremos aí ao longo dessa disciplina. Joia? Então, vamos lá, temos bastante trabalho pela frente aí. Ok? Muito bem. Então, hoje nós trataremos sobre a introdução, o capítulo 1, a unidade 1 do livro-texto, né? A introdução, então, à segurança do trabalho, que a ergonomia tem tudo a ver com a segurança do trabalho, né? Então, olha lá, ó. Gerenciar riscos é tomar ações para diminuir a probabilidade de que um acidente ocorra. E se ele ocorrer, que haja uma medida para reduzir o dano. Então, olha só, dentro de todo o tratamento da segurança do trabalho, todas as atividades envolvidas ou que envolvem a segurança do trabalho, ela busca o quê? Primeiramente, é garantir a segurança do trabalhador e do ambiente de trabalho, é óbvio, né? Porque quando a gente fala em segurança do trabalho, muitas vezes as pessoas relacionam a segurança do trabalho está relacionada a pessoas. E não é só a pessoas, né? Ela é voltada também para a organização em si, né? Equipamentos, né? Instalações, tudo isso aí envolve segurança do trabalho. Por quê? Porque se eu tenho um equipamento, por exemplo, que está com problema, né? O que pode acontecer? Pode ir lá, de repente, estourar uma correia, por exemplo, de um determinado equipamento e ferir um trabalhador. Ao passo que, se estoura essa correia, também pode danificar o equipamento. Ambas as coisas, ela causa prejuízo, na verdade, lá para a empresa, né? Porque é um tempo do equipamento parado, ou é um tempo do colaborador parado, né? Ele não vai trabalhar, às vezes pode afastar, né? Pode sofrer uma lesão mais grave aí e ser afastado do trabalho. Então, olha só quanto prejuízo a organização tem quando ocorre um acidente de trabalho. E a segurança do trabalho ela vem justamente para isso, para auxiliar, né, as organizações e as pessoas na questão de evitar esses acidentes, né, de promover aí ações que antecipem esses acidentes, né, minimize os riscos e tire o colaborador e a empresa de uma situação de perigo lá, que pode estar ocorrendo dentro da empresa. Então, é importante, dentro da segurança do trabalho, nós gerenciarmos tudo isso, né? E tudo é um risco. A partir do momento que nós acordamos, nós estamos correndo riscos, né? Até mesmo dormindo, nós estamos correndo risco aí
de alguma situação que pode nos acometer. Tá? E a empresa, de igual forma, está ali o tempo todo exposta a riscos. Joia? Então, a melhor coisa é que a gente tenha medidas, né, para reduzir, para eliminar, de preferência, os riscos aí. Então, nessa unidade 1, né, no nosso trabalho de hoje, dessa aula, tá, nós vamos então apresentar a evolução histórica da segurança do trabalho, vamos definir os riscos ambientais presentes, né, nos ambientes de trabalho e explicar o processo básico do gerenciamento de risco, dos riscos ambientais, né? Que acho que a grande sacada da segurança do trabalho, que é esse gerenciamento do risco, né? Antecipar os riscos, a análise desses riscos, né? É importante. Então, como plano de estudo, como eu já disse, a introdução à segurança do trabalho, os riscos ambientais e o gerenciamento dos riscos ou gerenciamento de risco, certo? Então, propriamente dito, iniciando aí, a definição então de segurança do trabalho. A segurança do trabalho é a disciplina que estuda as relações entre trabalhadores e empregadores com o ambiente de trabalho. Tá? Então, o que tem a ver nessa relação entre o trabalhador e os empregadores? Tem tudo a ver porque se você não tem uma colaboração, ou se não há uma colaboração dos trabalhadores com relação à segurança do trabalho no ambiente onde ele executa suas atividades, e de igual forma, você também não tem lá do empregador um compromisso em promover a saúde e segurança do trabalho, vira um problema sério dentro da organização. Né? Então, a própria norma diz, né, tem lá regras para o empregador e tem regras para o empregado, né, para o trabalhador lá. Essas relações elas têm que estar muito bem estabelecidas, né, dentro da empresa, e essa visão muito bem colocada para que haja a colaboração, né, e a participação tanto dos colaboradores quanto dos empregadores, né, dentro da organização, para que a segurança do trabalho seja algo eficaz, né, e ela seja promovida de forma eficiente ali, os seus objetivos sejam alcançados. Então, se não houver essa união, né, entre trabalhadores e empregadores, a coisa não funciona. Né? E aí os riscos são maiores, os prejuízos são maiores, né? E às vezes cabe até processos aí para a empresa, para organizações, até mesmo para o próprio trabalhador, né? Quando a gente vai lá e danifica o equipamento, enfim. A gente vê muita coisa aí quando nós saímos e vamos para as indústrias, né? Ouvimos histórias, histórias, histórias e fatos, né, que acontecem na vida real, né, lá no ambiente de trabalho. Então, se você de repente um futuro engenheiro e ainda não está trabalhando, ou não teve a oportunidade de trabalhar numa indústria, né, ou andar pelo mercado de trabalho aí, vamos dizer, não somente a indústria, né, mas o comércio, de uma forma geral aí, né, você vai ver e vai ouvir muitas histórias, né? E aí é importante que haja então essa união aí, né, dos empregados e empregadores para a promoção da segurança do trabalho. Eu tive o prazer de ministrar um treinamento de NR12 numa empresa aqui da minha cidade, da cidade de Maringá, aonde eu me surpreendi com a quantidade, né, de pessoas e a qualidade das pessoas envolvidas com a segurança do trabalho. A própria empresa, né, envolvida com a segurança do trabalho, a dedicação, ali todo o esforço para que todos os funcionários estivessem, né, nesses treinamentos, né, foram treinamentos, um mês de treinamento praticamente, né, assim, vários treinamentos, e a empresa trabalhando com os funcionários, fazendo ali uma modificação de horários, trocas, né, de pessoal, partes de pessoal, para estar participando dos treinamentos. Né? Eu, particularmente, dei NR12 e NR17, que fala aqui sobre a ergonomia, né, NR17. Então, é muito bacana quando você chega numa empresa e tem toda essa estrutura,
da segurança do trabalho implementada, né, o comprometimento, e as pessoas acabam levando isso para casa e tudo mais. Então, é muito bacana. E quando se trata dessas questões envolvendo, então, a participação ativa ali, principalmente do empregador, aí a coisa funciona, né? Vai para frente. E aí você, como futuro engenheiro ou já trabalhando na área, né, de repente, pode ter a oportunidade de começar a observar isso dentro da empresa, né, em que você trabalha, sobre as questões de segurança do trabalho. Você vai ver que é muito legal, e se as pessoas se atentarem a isso, tudo vai melhor, né? Tudo vai muito melhor. Então, ainda continuando com a introdução de segurança do trabalho, os primeiros relatos aí, né, sobre a preocupação com o ambiente de trabalho, os trabalhadores, vem lá então do século XX a.C., né, com os papiros egípcios lá, né, que relatam situações insalubres, questão de ferreiro, né, o mau cheiro, a questão ali que ainda fala a respeito dos trabalhadores que mexiam ali com barcas, né, aquelas barcas e normalmente essas construções, né, principalmente ali quando foram construídas as pirâmides do Egito, aquelas coisas todas ali, né, então havia uma situação insalubre total, né, imagina ali a quantidade de pessoas, né, envolvidas naquelas obras, enfim. Depois vem o Código de Hammurabi, né, de 1750 a.C. O Código de Hammurabi ele já estabelecia, né, a questão do acidente de trabalho ali, né, a construção quando fazia, se tivesse algum problema com essa construção e porventura causasse a morte de alguém, né, essa pessoa que era, no caso aí, um engenheiro da época, né, era até morto. Né? E na Grécia, com Hipócrates, descreveu a intoxicação saturnina em mineiros, né? Então ali, quando você trabalha com minério de uma forma geral, né? Aí você tem, nós vemos muito falar sobre a questão dos garimpos, né? Ali a contaminação por mercúrio, e não era diferente nessa época, né? Os pó de pedra, que também aconteciam lá, né? No Egito, lá com as questões daqueles cortadores de pedra, né? Então, a insolação, tá? Então, essa questão dos mineiros, né? E a gente tem muito isso até hoje, né? Tem aí, os caras queriam abrir aí uma mina de amianto, né? Em Goiás, os caras tudo arrebentado na cidade lá, né? Problema respiratório, um monte de sequela, né? E queriam reabrir lá para poder trabalhar. Então, mineração, dependendo da situação, é bem complicada também. Aí Bernardino Romazzini, médico italiano de 1633, né, que começou então a fazer os estudos e a perceber aí algumas questões insalubres nas pessoas, tá, nos trabalhadores. Então, aí vem a questão da proteção respiratória, né, o relato aí de um dos primeiros EPIs que surgiu no mundo, né, na história. E aí o tal do Leonardo da Vinci, né, que o cara era multidisciplinar, né? Então ele inventou aí o pano molhado, né, e o desenvolvimento do snorkel. O snorkel, vocês sabem o que é, né? O snorkel é aquele tubinho que a gente coloca na boca para respirar, né, para tomar o ar de uma outra situação. E ali você vê na figura aí à direita do teu vídeo, né, a pessoa ali com um fole, parecendo um fole, né, daqueles de soprador ali de forja, né? Ou então o fole da sanfona, né? E aí o forge, o fole, né, atrás, o cara provavelmente bombeando ali um ar para poder respirar, né? E foi utilizado mais questão de combate a incêndio, enfim. E aí em 1800 os projetos de máscaras autônomas, né? Autônomas são aquelas máscaras que promovem aí a respiração, a ventilação, né? Muito bem. Depois, falando então agora de ergonomia, né, sobre os aspectos históricos da ergonomia especificamente, né, aí a pergunta que fica, o que é a ergonomia?
É o estudo, então, que a definição, né, é o estudo das adaptações do trabalho ao homem. Então, olha só, adaptação do trabalho ao homem. De quando será que surgiu essa adaptação, a necessidade da adaptação do trabalho ao homem? Né? Mas, professor, não seria do homem ao trabalho, porque quem vai trabalhar é o homem? Então, o que você acha? Então, olha só, o homem ele precisa trabalhar, ok, mas ele não tem condição de trabalhar num ambiente em que ele não está adaptado a ele. Por exemplo, uma pessoa de 1,5 m não pode trabalhar numa bancada que tem 1,80 m. Né? Um exemplo assim, bem exagerado, né? Complicado. A mesma pessoa não vai trabalhar numa bancada que tem 70 centímetros de altura, ela vai ficar assim, né? Vai ter que colocar a mão lá para cima para poder trabalhar, tá? Complicado. Então, imagina a pessoa com essa posição aqui durante N horas durante o dia. Então, o que acontece? Quando lá no começo, né, lá nos primórdios, você for olhar, o homem precisava caçar para comer. Ele precisava vestir, né, por conta do frio até mesmo, né, da intempéries do tempo aí. Como é que ele fazia? Ele ia ter que cortar o couro do animal, porque era a pele. Como é que ele fazia? Então ele teve que adaptar, ele não tinha como rasgar aquilo na mão. Ele teve que adaptar. Adaptar o quê? Uma pedra polida de repente para ele cortar lá o couro de alguma forma, né? Desgastar o couro lá até que esse couro cortar, chegasse num ponto de cortar ali para ele poder aí fazer lá a sua vestimenta. Para caçar começou a ficar complicado, porque como é que ele vai fazer para matar o animal? Ele vai bater uma pedra na cabeça do animal? Também, pode ser, claro. Né? Mas daí o que ele faz? Ele vai lá, desenvolve uma lança, desenvolve uma ponta de lança. Né? A gente vê isso muito aí nesses filmes. É bem fácil de ver essas coisas aí. Então, tem um filme chamado Alpha, que é bem bacana, de um garoto, né, lá desses tempos primórdios lá, aonde eles saem para caçar e aí depois vocês assistem o filme, porque eu não vou ficar dando spoiler, né, para você. Mas é bem legal o filme e você vê isso, né, bem já no começo do filme, o camarada ali tendo que fazer um teste, né, e aí ele tem que desenvolver uma situação lá e depois vocês assistem. Bom, bem bacana. E também bacana ao longo do tempo, né, do filme, tá bom? Adaptação ali do camarada em relação ao ambiente e tudo mais. Mas o interessante que eu estou dizendo aí é no comecinho do filme. Depois, os primeiros estudos sobre as relações do homem versus o trabalho vêm desde a origem dos tempos, né? Então, começou-se a estudar. Então, quando vem vindo a evolução, né? Lá nos primórdios, aí se desenvolvem algumas ferramentas, né? E vem vindo, e surgem algumas máquinas, e surgem algumas estruturas, e surgem aí algumas máquinas, surgem algumas estruturas, né? E a coisa vem acontecendo e vem sendo desenvolvida, e aí surge então os estudos ergonômicos, né? Esses estudos ergonômicos eles surgiram então a partir basicamente assim com muita força, né? Começou -se a desenvolver de verdade lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Onde havia-se descobriu-se, né? A dificuldade dos pilotos, né? E daqueles motoristas, vou dizer assim, né? De tanques, enfim, né? De equipamentos ali bélicos, tá? Em relação a essa condição dele dentro do equipamento. Por quê? Porque as estaturas eram diferentes, né? Às vezes você pegava lá uma pessoa muito grande e colocava ela dentro de um cockpit de um avião, né? E de repente não dava, o espaço fica curto, ou então dentro de um tanque de guerra, por exemplo, né? Da época. Então a pessoa entra lá dentro, fica difícil de se movimentar, né? Então, começou-se aí com uma equipe multidisciplinar nos Estados Unidos a desenvolver esses estudos ergonômicos para fazer a adaptação
então, das aeronaves e de todos os equipamentos de guerra, né, para os soldados ali, então, para se sentirem mais confortáveis, enfim, ali painel e tudo mais. E aí começa, então, a gente pode até colocar isso como a questão dos projetos de produtos, né? A ergonomia é muito utilizada em projetos de produtos. Joia? Continuando, então, olha lá, período pós-Segunda Guerra Mundial surgiu a nova vertente, né, da ergonomia, que começaram-se então os estudos de fato, tá? E a análise ergonômica do trabalho, tá? Uma ferramenta utilizada e exigida nos dias atuais por força da lei. Sim, por quê? Porque existem muitos afastamentos de trabalhadores por conta de acidentes de trabalho, lesões, né? Às vezes por carregamento de peso, posicionamento de trabalho, né? Exposição a agentes nocivos ali, poeira. Então, ao longo do tempo, essas pessoas vão adquirindo doenças e problemas de saúde. Então, a análise ergonômica do trabalho é importante para você poder começar a trabalhar o ambiente ali para o trabalhador. Então, o equipamento é muito alto, põe lá um estradinho, né, para a pessoa poder ficar no nível, de repente. Um monitor de computador, hoje é muito comum, né, nós trabalharmos na frente do computador. Olha só o que está acontecendo com essa pandemia aí, né? Tá todo mundo trabalhando em casa, então é computador o tempo todo, tecnologia 100%, né? E aí a gente fica aqui. Muitas vezes a pessoa ela vai e arqueia, né? Coloca aqui, às vezes o monitor está muito baixo, tem que dar uma erguida, porque tem lá uma razão, né? Tem um ângulo correto ali para você poder trabalhar confortavelmente, para não ter lesões na cervical, na lombar, principalmente, né? Porque essa postura aqui, essa posição sentada é muito complicada. Então, a análise ergonômica do trabalho é fundamental e é importante. E você, como engenheiro, seja na engenharia civil, seja na mecânica, seja na produto, seja de produção, enfim, seja na engenharia que for, né, você vai estar ali responsável por uma série de pessoas em um determinado setor. E é importante que você conheça, que você saiba, né, dessas ferramentas para você poder ir analisando e ter justificativas, né, ter aí argumentos para fazer um trabalho interessante dentro da empresa e promover, na verdade, uma cultura de segurança para as pessoas, né? Uma cultura de ergonômica, uma cultura para a ergonomia correta, né? Do ambiente de trabalho lá. Joia? Olha só, riscos ambientais, né? O que são esses riscos ambientais? Então, são agentes existentes nos locais de trabalho que, em função da sua natureza, concentração, intensidade e de tempo de exposição a eles, são capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores. Está falando aqui já há um tempo, né, a respeito desses agentes. Né? Nós falamos lá, no tempo do Egito, né, tem lá a questão do cheiro, da exposição da pele, né? A mosquitos, né? Tudo isso é transmissão, tem transmissão. E hoje já é diferente, né? Aqui nós temos lá o calor, né? No Egito também tinha, as pessoas trabalhavam expostas ao sol, tá? Mas hoje nós temos aqui vários agentes, né? Temos o calor, temos o frio, né? A pessoa que trabalha num frigorífico, por exemplo, tá ali o tempo todo, né? Com aquela temperatura baixa, então tem problemas. Tá? Mas tem problemas quando? Tem problemas quando ela extrapola o limite de tolerância, né? Quando não são obedecidas às leis, né? Às normas, os requisitos ali para a exposição daquele trabalhador no ambiente de trabalho. Tá? Então, quais são aí as prioridades que nós temos como agentes, né? Dessa segurança do trabalho aí, dos cuidados com o ser humano quanto às relações ergonômicas e tudo, tá? Precisamos gerenciar o risco. É aquela frase que eu falei lá no começo, tá? Precisamos gerenciar o risco. E o que é gerenciar o risco?
É você estar no ambiente de trabalho e identificar, analisar, avaliar e propor medidas de controle. Como eu disse, né, você como futuro engenheiro, no seu ambiente de trabalho, é importante que você faça essa análise, que você esteja atento ao ambiente de trabalho. Para quê? Para você antecipar, para você antever. Por quê? Porque quando você antever, né, quando você prevê aquele risco, aquela situação, né, você não vai perder uma força de trabalho que de repente é fundamental para a conclusão do teu projeto lá no final, no tempo certo, né, nas condições certas, ideais. Tá? Então é sempre trabalhar junto, né? Trabalhar junto com o colaborador, trabalhar sempre junto, ali observando o ambiente de trabalho, né? Mostrar que você é uma pessoa engajada e preocupada, né, com a segurança, com a saúde, com o bem-estar, não só da empresa, mas para o colaborador, porque as pessoas têm uma visão do engenheiro, né, do profissional dentro da organização, né, o gerente, o supervisor, né, ele tem uma visão que nós somos diferentes, que nós estamos ali para brigar pela empresa, que o colaborador não está nem aí, né, você não está nem aí para o colaborador. E na verdade não é isso, né? Na verdade você está mais com o colaborador do que com a própria empresa, né? Por quê? Porque você entende que quem movimenta a empresa é o colaborador. Então, se eu cuidar bem do colaborador, com certeza eu vou estar cuidando bem da empresa, né? Da organização. Consequentemente, equipamentos, né? E tudo mais. O objetivo é estar sempre melhorando, né? O objetivo é estar sempre melhorando, e é isso que importa, tá? Então, o gerenciamento de risco ele vem para isso, né, para nós podermos olhar a situação e antecipar esse risco aí. Tá? Então, a identificação é essa observância. Se você não está junto, se você não caminha junto, se você não está ali no ambiente de trabalho, não está em contato com o colaborador, você não consegue ter esse feeling, né? Essa pegada de repente estar ali, olhar e já meio que, ó, aquilo ali vai dar problema, né? Então já identificou, o que que eu faço? Eu vou analisar, né? Você analisa aquilo. Então automaticamente você já faz esse trabalho, né? Você avalia qual é o impacto disso, né? Se acontecer aquilo, qual é o impacto? E aí vamos propor medidas de controle para antecipar, né? Para não deixar que aquele risco aconteça, tá? Mas se acontecer, de repente você tem lá uma cartinha na manga para poder fazer com que a coisa seja corrigida rapidamente e minimize o dano o máximo possível. Tá? Então, quais são os agentes físicos presentes no ambiente? Ó? Então, é o ruído, é o calor, é o frio, é a radiação ionizante, é a radiação não ionizante e as vibrações, tá? Que são ali os mais comuns no ambiente de trabalho. Tá? Então, você tem ali uma serra circular do lado, você imagina o barulho que faz aquilo. De repente, você está na sua casa e tem uma construção do lado. Você vê essa serra constantemente na tua cabeça ali. Então, é um barulho infernal, né? É um barulho muito estressante. Tá? Então, esses riscos a gente precisa começar a mexer, né? Olhar, verificar e ver o que que é importante. E às vezes até ir lá ver se o camarada está utilizando EPI corretamente. Questões dos agentes químicos, né? Então nós falamos dos riscos físicos, vamos falar dos agentes químicos. Ó. A poeira, fumos, névoas, particulados, gases e vapores, né? Isso tudo são agentes químicos. Em relação, por exemplo, à poeira, o cara está ali passando aquela serra circular do slide anterior, aquilo gera poeira, né? Se o cara não tiver uma máscara, ele vai estar inalando. Tá? O cara está soldando, por exemplo, que é o mais comum, né, que a gente conhece, tem lá o fumo, né, a fumaça. Em relação a névoas, os caras tá pintando, né, com pistola de ar. Névoa de tinta, se o cara não tiver bem protegido, também vai ter problema, né? Questão de particulados, então aquela serra ali também tem particulados. Tá? Particulados a gente pode pensar aí, como eu falei, né, aquelas minas de amianto, tem questão do cara vai trabalhar com marmoraria, né? Vai cortar mármore, por exemplo.
ambiente seco, aquilo ali tudo é particulado. E gases e vapores, e aí são... vapor, por exemplo, a gente vai ver muito em indústria alimentícia, né? Tem o vapor para a pessoa que cuida ali de uma lavanderia de roupa, né? Bastante também, tá? Por causa da água quente, enfim. E os agentes biológicos, né? Bactérias, fungos e vírus, tá? Que a gente está vivendo hoje aí, né? Vivendo uma pandemia de vírus, né? O coronavírus aí, tá? Mas as questões de bactérias, por exemplo, a pessoa está ali mexendo na indústria, né? Vamos falar da indústria. A pessoa está ali mexendo com óleo solúvel, né? Em relação a fungos, aí tem a questão dos laboratórios, tá? Eles fazem pesquisas, enfim. As pessoas estão ali expostas a esse tipo. Tá? Aí existem aí as ferramentas, né, para identificação desses riscos. Então, o que eu uso? Ok, professor Juliano, tem que fazer o gerenciamento de risco, tem que fazer uma análise, né, tem que fazer lá uma avaliação, tudo bem. Mas como é que eu faço isso? Né? O que me ajuda, né, a fazer essas atividades? Uma delas que é muito legal e importante para que você não esqueça algumas coisas, né, é sempre montar um checklist. Né? Ah, eu vou fazer uma avaliação de um risco lá. Eu vou fazer um checklist. Ah, ocorreu um acidente. Então, peraí, eu tenho que fazer. O cara atendeu, né? Eu pego lá uma norma, de repente. O cara atendeu os requisitos, ele estava usando EPI, né? Qual EPI ele estava utilizando? Ele usou os procedimentos para a ligação da máquina, por exemplo, né? Ele usou os procedimentos para o manuseio do equipamento, para a utilização do equipamento. Né? Existe manutenção nesse equipamento? Quando foi feita a última manutenção? Quais foram as peças trocadas? Tudo isso você pode ir relacionando. Né? Vai relacionando lá para o equipamento ou qualquer outra situação que for. Né? Você pode ir aí fazendo esse checklist para poder chegar lá no lugar, né? E aí não esquecer. Né? Eu não vou esquecer de alguma coisa, de repente, que eu precise anotar, que eu precise lembrar. Né? Então, às vezes o checklist vai ser grande, às vezes é pequeno, tá? Mas o checklist é importante para você não deixar passar nada. Se passar, porque ninguém é perfeito, se passar, fica pouquinha coisa. Tá? Que você pode voltar lá depois e verificar. O fluxograma. O fluxograma é bacana quando você vai fazer um trabalho, né, vamos pensar assim, vou fazer uma rastreabilidade de um determinado processo. Né? Então, aconteceu um acidente com a pessoa lá na máquina. Tá? Então, eu faço um fluxograma, né, para atender. Então, eu faço um mapeamento daquele processo, faço um mapeamento daquela atividade, né, em relação a isso. Ocorreu um acidente, ok. Aí você vem fazendo as linhas, né? Foi falha de procedimento? Sim, não, né? Sim, por que falhou o procedimento? Né? Houve treinamento? Sim, não. Né? E você vai fazendo um fluxograma. Ou então você mapeia o processo mesmo. Né? De repente você vai fazer, chega numa empresa, você tem que fazer ali a análise de risco daquele processo, então você faz o mapeamento dele para daí você vir analisando ponto a ponto, né? Etapa a etapa desse processo, ou setor a setor desse processo, para então você avaliar esses riscos. Aí você começa a conotar, né? Fazer as perguntas, né? O que faz, como faz, por que faz, e se não fizer, né? Trabalha quantos, né? Quantos funcionários trabalham ali, sistemas de proteção, enfim. Aí você vai avaliando essas coisas, né? E pensando, por exemplo, na ergonomia, vai fazer ali uma análise ergonômica, né? Do trabalho, do posto de trabalho da pessoa, né? Eu falei do checklist lá, falei do acidente, mas vamos pensar um checklist que você vai ali para uma pessoa que trabalha no escritório, né? Postura da cadeira, a posição da cadeira está adequada, o assento da cadeira é adequado, é apropriado, o encosto da cadeira, a altura em relação ao solo, a altura em relação à mesa, né? Posicionamento do monitor é ok, a altura, e tudo isso tem regra, tudo isso tem números,
né? Tem dimensões, dimensionamentos aí, ângulos, né, que você vai poder depois fazer uma análise, tá? Existem questionários, checklists prontos já para a questão da análise ergonômica, tá? Em relação ao fluxograma, a mesma coisa, né? Você faz o fluxograma lá do processo, da atividade, né? E a investigação de acidentes, que aí você tem várias formas de fazer. Uma delas é o checklist, a outra é a análise preliminar do risco, né? Ou então você vai usar lá um formulário que você mesmo cria, né? Perguntando, de repente lá consta o local do acidente, data do acidente, né? Tipo do equipamento, colaborador, atividade, né? Procedimentos envolvidos. E aí você começa daí com as questões do checklist, né? Foi atendido, não foi atendido, né? Foi treinado, não foi treinado, tem, não tem manutenção, tem dispositivo de proteção, não tem, né? Se não tem, por quê? E aí, por aí você vai fazendo essa investigação do acidente aí, tá? E é sempre legal essa investigação você se basear, né? Ter essa base numa norma, num procedimento interno da empresa para fazer essa investigação aí, tá? Para fazer a coisa mais acertada. Então você vem varrendo tudo, né? Muito bem. Então na fase de análise aí, ó, faz o detalhamento das características de um risco. Essa atividade consiste em analisar as condições de risco que uma pessoa ou ativo está exposto. Então, olha lá, ó, se ocorrer um acidente, qual é o impacto para a pessoa ou para o ativo, né? Olha a pessoa na escada ali, vai lá pegar alguma coisa. A gente não sabe se ele está alto ou se ele está baixo, né? Porque não aparece o pé da pessoa, tá? Mas ele está ali, ó, não tem nenhuma linha de vida ali para o cara segurar, né? É claro que essa foto aqui, eu posso dizer para vocês, ele subiu um degrau só da escada, tá? Mas se ele cair ali, existe um problema, pode ocorrer um acidente, né? Haja visto que eu já ouvi casos da pessoa cair, bater a cabeça no meio-fio, tá andando, cair, bater a cabeça no meio-fio e morrer. A pessoa tá ali, ela pode cair em cima de uma caixa, pode ter um pallet ali embaixo, pode ter um equipamento ali embaixo, né? Essa pessoa vai, sobe, de repente tem ali uma vertigem, né, momentânea devido ao calor, enfim, pum, tomba, cai em cima do equipamento, bate, quebra uma costela, ou duas ou três, ou pode bater a cabeça também e morrer, né? Pode cair de uma certa forma em que dá uma lesão na coluna do cidadão, pode quebrar um braço, enfim, pode acontecer várias coisas, pode dar um traumatismo craniano no cara. Nossa, professor Juliano, mas você está muito assim, né? Negro, né? O negócio está muito pesado. Não, são fatos que a gente, quem lida com essa situação, né? Com a questão de segurança do trabalho, a gente vê isso direto, né? E é melhor que se fale dessa forma, porque aí a pessoa toma consciência, né? Teve um amigo meu essa semana aqui em minha casa, e ele trabalha com serralheria, com móveis, fabricação de móveis. E aí, conversando, eu perguntei para ele, falei, escuta, mas vem cá, você ouve, como é que você trabalha lá? Você usa proteção de ouvido, enfim, né? Porque tem o barulho da serra na madeira, blá, blá, blá. Não, não uso nada. E, cara, como é que pode? Você vai ficar surdo, meu, né? Falei bem assim. Então, são coisas que não nós não somos negativos, nós não somos assim funescos, né? Como diz o outro. A gente só fala o que pode acontecer, e é fato, é verdade. E se acontecer, né, muitas vezes a pessoa, mas porque se você sabe, por que você não falou, né? Fala assim mesmo, é abertamente, porque as pessoas precisam, de repente, entender isso, né? Que dependendo da situação, ela pode causar. E a lesão, ela é grave e às vezes pode ser permanente, o que a gente não deseja para ninguém, tá? Porque se você escolheu, como eu, né, de repente, escolhi lá a segurança do trabalho, é porque eu tenho prazer em cuidar das pessoas, da vida das pessoas, né? E isso é bacana, tá? Olha lá, ó, aqui então tem um fluxograma, né, de um sistema aí de fabricação de cana-de-açúcar e álcool, né, combustível. Então tem aí o corte da cana, né? Então, quando eu falei ali a respeito do fluxograma e o mapeamento do processo, é exatamente isso, né? Peguei esse fluxograma aqui
uma outra disciplina que eu trabalho também em relação à segurança do trabalho, só para ilustrar para vocês aqui, tá? Então, olha lá, o corte de cana de açúcar, a recepção da cana, lavagem da cana, preparo da cana, né? E vem extração do caldo. Então, como eu disse, eu peguei esse exemplo aqui de fluxograma para vocês entenderem, vocês mapearem o processo. Então, mapeei o processo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu cheguei lá na extração, na geração de energia e vapor, lá na boca da caldeira, né? Que a caldeira gera o vapor, que tem vai ter uma canalização desse vapor, né? Que vai entrar ali no gerador e vai gerar energia, tá? Através do vapor aí. Então, o que acontece? A pessoa está ali exposta ao calor, ela levanta madeira de repente, né? Ela pega lá um carrinho de madeira para jogar dentro da caldeira, ou de serragem para jogar dentro da caldeira, né? Ela vai lá, ela tem que tirar cinzas, né? Que surgem ali no ambiente, manter o ambiente limpo. Então ela tem que abaixar, ela tem que varrer, ela tem que pegar com pá, né? Então, quais são os riscos a que essa pessoa está exposta? Começou então ali a avaliação, né? Então, está exposta a calor, está exposta a fuligem, né? A partículas ali suspensas, tá? Tá ao esforço, né? Ao risco de lesão, por exemplo, o perigo de uma lesão numa coluna. Bom, então, beleza. Então, o que eu faço aqui? É esse o objetivo, é você analisar, né, avaliar, verificar ali quais são os impactos, então, desse risco, né, do agente ali que está presente no ambiente, e aí propor uma solução, né? Um outro caso aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma visita na indústria de cana aqui, de açúcar aqui na cidade de Maringá, né, na minha cidade, onde eu moro. E aí tem na extração do caldo ali, onde faz a moagem da cana, né? Ali que começa a separação ali meio que do bagaço com o suco da cana ali. A pessoa ficava pendurada, fazendo gotas, né? Que eram as garrinhas com um bico de solda, um tipo de solda, né? Ela fazia pontinhas, né? Garrinhas para ir juntando, para ir pegando a cana ali, né? Para subir a cana. Então aquilo é feito que vai quebrando, né? Ao longo, aquilo é pesado, vai quebrando que a pessoa vai lá soldando. Cara, mas o cara está aí exposto a esse risco, se de repente escapa, cai aí dentro, né? Aí falaram que já houve casos, né, relatos aí de pessoas que morreram naquela função, tá? Então, infelizmente, quando a gente trabalha com segurança do trabalho, é assim. Acidentes acontecem e a gente não espera, por isso a gente precisa gerenciar, precisa buscar mitigar isso aí. Então, na avaliação envolve estimar a frequência de ocorrências de acidentes, sua probabilidade e os possíveis valores financeiros decorrentes das perdas, né? Que é o que eu falei, ó, quanto tempo o funcionário vai ficar afastado, quanto tempo o equipamento deixa de funcionar, né? Então, tudo isso tem a ver com a segurança do trabalho, tá? Tem a ver também com a ergonomia, o colaborador está lá, está numa determinada função, fazendo alguma atividade, uma determinada atividade lá. Essa atividade ele não tem uma postura adequada, né? Ninguém foi lá fazer uma análise ergonômica e estabelecer um padrão, né? Melhorar ali a condição de trabalho do funcionário. Aí o funcionário tem uma lesão. O que acontece? O funcionário fica afastado, né? 15, 20, 30, 40, 60 dias. E daí? Quem vai substituir esse camarada lá na empresa? Então, tudo isso tem que pensar, né? Lembrando que a empresa, ela visa o quê? Lucro, né? A gente não pode pensar que a empresa está ali para ficar de amores, né, com as pessoas, tá? Ela está ali para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, e nós somos os agentes. Então, temos que pensar nesses agentes, né? Quem é o motor, né? Quem é o combustível dessa máquina, né? É o colaborador. Tá lá, as ferramentas são os equipamentos, né? Precisamos preservar isso, tá bom? Que é importante. Estamos preservando vida, né, gente? Preservando vida é o que importa, tá? Então, olha lá, o tratamento consiste em implantar medidas de controles coletivas e individuais, né, para eliminar ou reduzir os riscos identificados, analisados e avaliados.
Então, pô, você está vendo lá que o camarada tem que passar num determinado lugar e corre o risco, de repente, dele escorregar e cair. Pô, se eu estou vendo isso, se eu analisei, eu vi que o piso está liso, o que eu faço? Vamos colocar alguma coisa antiderrapante aqui para esse camarada não correr o risco de escorregar e cair. Né? A pessoa levanta peso, de repente pega um peso lá todo o tempo e esse peso de repente é incompatível com a pessoa. Né? Aí a pessoa está lá, sofre uma lesão. O que eu faço? Bom, então vamos arrumar um carrinho para essa pessoa. Vamos botar um carrinho lá para essa pessoa pôr esse peso dentro do em cima do carrinho e levar até o lugar onde ele precisa para poder resolver o problema dele, para ele não ter lesões, né? Então, às vezes são situações simples que nós temos no dia a dia do nosso trabalho e que pode muito ajudar aí nos trabalhos futuros. E isso é imprescindível para a empresa. E nós, né, você como futuro engenheiro, né, e eu engenheiro que sou, né, temos aí a missão, né, o dever de orientar, de buscar soluções, de mostrar a importância, né, de trazer, de abraçar o cidadão e trazer ele junto com a gente para essa visão, né, a visão dos cuidados físicos, ergonômicos e do ambiente de trabalho. Ok? Encerramos aqui então a nossa primeira aula. Um grande abraço e até lá. E adeus.